Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em Pascal. Aqui quem vos fala é Edi. Estarei ensinando a você a aprender todas as estruturas dentro de algoritmos em Pascal. Todas as funções, você terá a oportunidade de aprender de forma diferenciada. Nós estaremos ensinando a você o passo a passo de como construir o seu algoritmo e como também desenvolver algoritmos em Pascal. Se você ainda não tem a ferramenta necessária para o aprendizado ou desempenho desse curso, você vai encontrar aqui abaixo desse vídeo um blog onde você vai clicar no link, vai ser direcionado para a página e você poderá baixar a ferramenta que nós estamos utilizando nesse momento, que é o Pascalzinho. Bom, aqui quem vos fala é Edi Araújo, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistema. Estarei ensinando a você o passo a passo. O intuito de criar esse curso de algoritmo é para, na verdade, ensinar o passo a passo a todas aquelas pessoas que desejam aprender a programar em Pascal e têm dificuldade. Muitas vezes não entende como é que funciona cada código, cada função. E nós estaremos ensinando aqui todos os passos necessários. Nesse curso você será capaz de construir o seu próprio algoritmo através da lógica de programação. Alguns cursos você só aprende a executar aquele código que foi apresentado naquele momento. Nosso intuito não é esse. O nosso intuito é fazer com que o aluno desse curso ele realmente aprenda a programar em Pascal. Ou seja, ele tenha condições de criar o algoritmo, de entender a lógica de programação e entender todos os comandos inseridos em cada código. Porque você só pode construir um código a partir do momento em que você entende como funciona ou o que significa cada comando. Então, neste curso, nós estaremos ensinando a você a programar em Pascal, a entender toda a estrutura do código, o passo a passo, para construir o seu código e até ser capaz de resolver qualquer questão de algoritmo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos entender como é que funciona a ferramenta que nós estamos utilizando, que é o Pascalzinho. Essa ferramenta você pode aumentar ou diminuir o tamanho da sua fonte. Clicando nessa barra lateral, você pode aumentar e diminuir. Vamos deixar aqui nesse tamanho para nós termos a capacidade de compreender todas as funções e enxergarmos todo o processo que nós estaremos utilizando para a construção do nosso código. Aqui nessa barrinha aqui, você pode clicar e mudar a cor de fundo que você deseja utilizar, certo? Para a construção do seu código. Aqui eu mudei para azul, você pode mudar para qualquer cor. Eu prefiro permanecer na cor preta, certo? Então você pode utilizar aqui para mudar o fundo. Aqui estão as nossas ferramentas. Aqui tem um bloco de notas para as pessoas que gostam de construir seu código através do bloco de nota e depois coloca aqui no compilador para testar o código. Nós temos uma calculadorazinha, o acesso à internet, certo? Aqui nós temos o comando compilar. Aqui nessa função você escolhe o tipo de janela, estilo moderno, certo? Que aqui aparece todo em branco, certo? Você escolhe o estilo clássico, que é o azul, e você escolhe o estilo Dark Pascal, que na verdade é a cor preta. Eu gosto mais de utilizar a cor preta porque a gente tem uma boa visualização do nosso código. Aqui nós temos as ferramentas. Aqui nessa pastinha, ao você clicar, você poderá ver diversos outros códigos prontos que você poderá tomar por base também e aprender a desenvolver outros tipos de algoritmos em Pascal. Aqui está a nova página
Você pode construir duas páginas paralelas. Nós estamos com essa página aqui. Você pode construir um outro código paralelo a esse. Você clicando aqui nessa página, vai abrir aqui, ó, uma outra página, tá vendo? E aí você pode alternar na construção do código. Que está um pouco pequena, você clica em aumentar. Então aqui você tem duas partes onde você pode construir códigos diferentes simultaneamente sem ter que estar encerrando o programa para iniciar novamente. Lembrando que cada código que você constrói aqui, você pode salvá-lo para poder testar anteriormente. Então você não perde nada aqui. É um compilador onde você vai construir o seu código, depois você pode salvá-lo para reutilizá-lo novamente. Aqui está a ferramenta de impressão, você pode imprimir o seu código. Aqui está a ferramenta de corte, está a ferramenta de copiar, a ferramenta colar, aqui voltar um passo daquilo que você fez ou avançar. Aqui está a ferramenta compilar. O que é compilar? Toda vez que você constrói um código, para você saber se esse código funciona, na verdade, se esse código está realmente correto, você clica aqui em compilar, e se ele estiver escrito realmente correto, na linguagem de computador, o seu código vai rodar normalmente e executar a função a qual você descreveu. Bom, já que nós conhecemos um pouco da nossa ferramenta Pascalzinho, agora nós vamos meter a mão na massa e construir o nosso código, ou seja, entender a estrutura do código. Em primeiro lugar, nós temos aqui o início do programa. Todo o código ele inicia aqui com o nome Programa Pascalzinho. Nós vamos mudar esse nome aqui, já que se trata de uma aula de introdução, ou uma aula inaugural. Eu vou trocar esse código aqui, certo? E vou colocar de aula inaugural. Lembrando que ele tem que estar junto, certo? Então coloquei aqui aula inaugural, certo? Esse aqui é o nome do meu código. Bom, aqui abaixo nós temos duas funções, o begin e o end. O begin quer dizer início, é o início do seu código. E o end é o fim do seu código, certo? Então, tudo que for colocado aqui entre o início e o fim serão as funções onde o seu código será executado. Ou seja, será os comandos que você colocou para ser processado. Aqui é aqui onde você vai dizer o que é que você quer que o seu código faça. O que é que você quer que o seu código execute. Então, tudo que estiver colocado aqui entre o begin e end será as funções que você utilizou para que seja executado o seu código. Então, vamos lá. Bom, aqui após o nome do programa, você pode estar colocando algumas descrições. Isso se você desejar. Nós estamos ensinando já, como eu disse a você. Nós vamos ensinar a você todos os passos necessários para se construir um código. Você será capaz de construir qualquer código, colocar qualquer função e resolver qualquer exercício de algoritmo através desse curso. Você vai aprender a lógica de programação. Porque o curso, na verdade, é justamente isso, ensinar você a lógica de programação. Alguns professores não ensinam que, na verdade, a ciência de se construir um código está justamente em entender a lógica. Exemplo, se você toma uma aula de inglês, para você falar inglês, é necessário você entender a lógica da linguagem. Então, é isso que nós estaremos ensinando. Qual é a lógica, né? E como funciona cada comando, o que significa cada comando, cada passo estará sendo ensinado para você entender a escrever um algoritmo. Porque, assim como o inglês ele tem uma linguagem utilizada para ser falada, o francês outra linguagem, assim sucessivamente,
o algoritmo é uma linguagem de máquina. Então, para a máquina entender o que você estará falando, estará processando, é necessário você escrever de acordo com a linguagem de máquina. Então, você será ensinado nesse curso a linguagem de máquina, cada passo, cada função, o que é que significa cada coisa que estará inserindo dentro desse código. Então, aqui você pode colocar uma descrição do seu algoritmo, da função que nós estaremos colocando abaixo. Essa questão você pode colocar dentro de todo o código também, para sinalizar o que é que foi feito, o que foi que você utilizou, ou algum lembrete necessário para você. Então aqui eu vou colocar, certo, aula inaugural do curso de algoritmo, certo? E aqui eu coloco uma barra final. Pronto. Lembrando que tudo que foi inserido dentro desse colchete não vai aparecer no seu código. Não vai aparecer e não vai afetar o seu código, certo? É só para você colocar um lembrete que você deseje, certo, a respeito do seu código. Bom, nós vamos partir agora para a construção das variáveis. Para a construção das variáveis, certo? Todo código, para ser executado, é necessário você colocar as variáveis, dizer qual o tipo de variável que vai ser utilizada para a execução do seu código. Então, você vai iniciar aqui com var, que significa variável. Nós vamos iniciar aqui com duas primeiras variáveis. Nós vamos fazer um programa de cálculo entre dois números. Nós vamos ensinar você a partir desse momento como somar dois números, como diminuir, como multiplicar e como dividir dois números. Fazer uma calculadora que some dois números. Então, se nós vamos fazer uma calculadora que some dois números, nós precisamos colocar duas variáveis para esses dois números que nós estaremos apresentando, correto? Nós não vamos apresentar a soma entre dois números. Então eu vou colocar aqui a variável a, que representa o número 1, e vou colocar aqui a variável b, que vai representar o número 2. E aqui eu vou colocar também um comando de resposta, ou resp, né? Que significa resposta. Então aqui eu já coloquei o a, que vai representar o número 1, coloquei o b, que vai representar o número 2, ou seja, o número 1 e o número 2 não. O primeiro número e o segundo número. A significa ou vai representar o primeiro número e B vai representar o segundo número, certo? Aqui nós vamos colocar o comando resp, ou comando de resposta. Por que nós vamos colocar o comando de resposta? Se nós temos um número, um primeiro número, você digita esse primeiro número e você quer, por exemplo, que esse número ele seja multiplicado pelo segundo número, você precisa de uma resposta para esse número. Exemplo, 1 vezes 1, resposta 1. Da mesma forma para soma, dividir, ou somar, ou multiplicar. Então nós precisamos, já que nós vamos inserir dois números somente, vamos calcular a soma de dois números, nós precisamos aqui da variável a variável b e a variável resp, que quer dizer resposta. Depois de nós colocarmos aqui a nossa variável, nós vamos colocar aqui dois pontos. Lembrando que depois dessas variáveis que foram aplicadas aqui ao seu código, você sempre coloca dois pontos aqui no final. Agora nós vamos dizer que tipo de variável é essa. É uma variável inteira, né? Nos vídeos anteriores, você aprendeu o que é uma variável inteira, uma variável real, string, entre outras variáveis. A nossa variável que estaremos utilizando aqui
é a variável inteira. E como é que você escreve inteiro no comando ou linguagem de máquina? Integer. A palavra integer significa inteiro, certo? E no final, não esqueça, você sempre tem que colocar um ponto e vírgula. Então nós temos aqui já as nossas variáveis, certo? Lembrando que se você fosse executar qualquer outra função, você precisaria aqui de outra variável. Nós vamos executar somente dois números, a soma de dois números, ou a multiplicação de dois números, divisão de dois números. Então nós temos aqui a variável A, a variável B, a variável resp, ou a resposta, e nós identificamos aqui qual é o tipo de variável. É inteira, que se escreve integer. Aqui nós temos o comando de início, begin e end. Eu disse para você que tudo que fosse colocado entre begin e end seria os comandos ou funções que você estaria dizendo ao computador o que é que deve ser executado, o que é que você quer que seja feito, o que é que você quer que seja apresentado na sua tela. Como se trata de uma calculadora da soma de dois números, então nós vamos construir agora. Então, após o begin, você vai colocar a palavra return. Return significa escreval. E write significa escreva. Aqui está dizendo para a máquina o que é que eu vou estar escrevendo e será apresentado na tela. Então, quando eu coloco write, eu estou dizendo para a máquina escreva na mesma linha. Quando eu coloco return, eu estou dizendo para a máquina escreva e coloque na próxima linha. Então esse é o primeiro comando que você está aprendendo. Comando write, escreva e apresente na mesma linha. Return, escreva e apresente na próxima linha. Bom, depois de colocar o return, nós temos que colocar aqui a função para que o que for escrito seja apresentado na tela. Ou seja, tipo um guia, do que a pessoa estará, ou o usuário, ele estará mandando executar. Então vou colocar aqui uma barra, coloco duas aspas, fecho aqui a barra e coloco ponto e vírgula. Lembrando que você não pode esquecer de colocar o ponto e vírgula no final, senão o seu código não roda. Então depois de eu colocar aqui o return, que é o mesmo que escreva e apresente na linha abaixo, você vai entender isso logo aqui mais à frente. Agora eu preciso identificar aqui o que é que vai ser apresentado na tela. Então eu vou colocar aqui digite o primeiro número. Isso aqui será o que o usuário estará visualizando na tela. Quando você for executar a calculadora, você vai ver aparecer digite o primeiro número. Aí a pessoa vai digitar o seu primeiro número para executar a sua operação. Depois de eu ter colocado aqui digite o primeiro número, deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho, maiúsculo. Aqui abaixo eu vou colocar, vou mandar que o sistema leia o número que eu estarei digitando aqui. Certo? Isso aqui que eu digitei simplesmente vai ser um guia que vai aparecer na sua página inicial, onde você vai visualizar digite o primeiro número. Só que eu preciso que a máquina leia esse número para executar a minha função. Então eu vou colocar aqui read. O que significa read? Read significa leia. Read vai executar ou vai ler aquilo que foi colocado aqui entre as duas aspas. Ok?
Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para você ver. Lembra que eu coloquei aqui duas aspas? Então o head ele vai ler tudo que estiver aqui entre essas duas aspas. Correto? Então aqui você já está visualizando. Então digite o primeiro número. Head vai ler justamente o que estiver entre essas duas aspas. Vamos aumentar novamente, para que você seja capaz de visualizar bem claro, de forma bem clara, o nosso código e aprender realmente na prática. Então head, você vai abrir aqui, certo? Um parêntese, e dentro desse parêntese você vai colocar a variável a e vai fechar o parêntese e ponto e vírgula. Ou seja, lembra que eu disse a você que nós apresentaríamos dois números, onde seria efetuada uma operação, seja ela de somar, dividir ou multiplicar. Lembra que eu disse a você que nós apresentaríamos dois números e que a variável a representaria o primeiro número? Então está aqui, ó. Tá vendo? O que for executado aqui embaixo, ele tem que identificar a variável aqui, que representa esse valor. Então, para o primeiro número, eu botei a variável a. Então, aqui eu já identifiquei que a variável a é o primeiro número. E aqui, quando eu coloco head, eu estou dizendo para o sistema ler o que está aqui dentro desse primeiro comando que eu coloquei. Bom, já que eu disse para o sistema ou para o usuário, né, que vai visualizar na página inicial, digite o primeiro número, ele vai digitar esse número. E quando ele digitar o número, o sistema precisa ler esse número que ele digitou e armazenar para poder executar a operação. Então ele digitou aqui o primeiro número e aqui o sistema vai ler. Então read significa leia. Aqui digite o primeiro número, return, escreval, o primeiro número. Aí eu coloquei aqui digite o primeiro número e head leia o número que foi colocado aqui entre parênteses. Agora nós vamos partir para o segundo número. Nós vamos colocar aqui return, que é o mesmo que escreval, abre parêntese, duas aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula, certo? Agora nós vamos colocar aqui digite o segundo número. Certo? Coloquei digite o segundo número. Lembra que eu disse para você que após digitar o número, o sistema precisaria ler esse número que eu coloquei aqui? Então, se eu digitei leia o segundo número, eu preciso agora que a máquina também leia esse segundo número. Voltando aqui, colocando aqui em maiúsculo para ficar bonitinho, certo? Então, eu coloquei o primeiro número e coloquei leia o primeiro número. Agora coloquei o segundo número, return, que é escreval, digite o segundo número. Se eu disse à máquina para digitar o segundo número, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer para a máquina ler esse segundo número também e armazenar para efetuar a operação. Então eu vou colocar qual comando? Read. O comando read. Ele vai ler o segundo número. Dissemos lá em cima que nós usamos duas variáveis para identificar os números. Lembre? Aqui, variável a representa o primeiro número e variável b representa o segundo número. Então aqui nós já colocamos a variável a, que representa o primeiro número. Mandamos o sistema ler o primeiro número. Então aqui nós vamos mandar agora o sistema ler o segundo número. E nós vamos fazer o quê? Abre parêntese, letra B, que representa o segundo número, fecha parêntese e ponto e vírgula. Correto? Então mandei ele ler o primeiro número, mandei digitar o primeiro número, o sistema leu o primeiro número, mandei digitar o segundo número, o sistema leu o segundo número. Agora nós vamos
colocar a função para executar o comando de operação correspondente a esse código. Nós vamos digitar agora o que é que nós queremos que esse código faça. Que ele some os dois números, que ele diminua os dois números, que ele multiplique os dois números ou que ele divida esses dois números. Então nós vamos colocar aqui ou utilizar a outra variável que nós utilizamos acima, certo? Que foi a variável resp. Resp. Então, colocamos head para ler o primeiro número, head para ler o segundo número, e agora nós vamos colocar a variável resp, que será a variável que vai armazenar ou dar a resposta da operação entre esses dois números. Então vamos colocar aqui resp, que quer dizer resposta, certo? Aí nós vamos colocar ou atribuir a resp, você vai colocar dois pontos, igual, ou seja, resposta, dois pontos, é igual, abre aqui parêntese, vamos colocar A para fazer ou para identificar o primeiro número, mais B, fecha parêntese, corrigindo aqui, fecha parêntese, ponto e vírgula. O que é que eu estou dizendo aqui para o meu código fazer? Eu estou dizendo que quando o usuário digitar o primeiro número, o sistema vai ler esse primeiro número. Depois o usuário vai digitar o segundo número. O sistema vai ler esse segundo número. E a resposta da operação entre esses dois números será uma resposta de operação de adição ou de somar. O primeiro número será somado com o segundo número. Então nós já colocamos aqui. Aí vamos colocar aqui agora escreval, return, escreval. Aí aqui eu vou colocar. Isso aqui é somente para identificar ao usuário o que será feito. Então eu vou colocar aqui duas aspas, certo? Fecha parêntese, ponto e vírgula. Somente para identificação do usuário. Vai aparecer para ele assim. Essa é a resposta da operação. Certo? Essa é a resposta da operação. Okay. Então, quando ele compilar, ele vai ver o seguinte. Digite o primeiro número. Ele vai digitar o primeiro número. Quando ele digitar o primeiro número, o sistema vai vir aqui e vai ler o primeiro número que ele digitou através dessa função read, que quer dizer leia. Então aqui está escrito que leia A. A variável A representa o primeiro número. Então leia o primeiro número. Aí aqui vem digite o segundo número. Aí aqui vem leia o segundo número. Aí vem aqui resp. Resp é igual ao primeiro número mais o segundo número. A mais B. Return, ou escreval, vai aparecer para o usuário na tela. Essa é a resposta da operação. E logo abaixo, nós colocamos aqui, certo? Escreva, ou escreval. Escrevam a linha abaixo, certo? Return, que é o mesmo que escreva. Aí vamos colocar aqui resp. Coloco o ponto e vírgula. Estou dizendo o que para o sistema? Leia a resposta. E a resposta é o que? A mais B. Então, será apresentado a resposta de A mais B. Agora, nós vamos compilar
esse código para você ver como foi que ficou essa função. Nós utilizamos aqui a função da soma entre dois números. Nós vamos estar modificando aqui também para mostrar para você como é que ficaria na divisão, na multiplicação e na subtração. Então, para você entender se o seu código foi escrito realmente correto, você vai clicar aqui, ó, em compilar ou F9 para compilar o seu código. Observe que quando eu cliquei em compilar, apresentou essa tela e o sistema executou normalmente. Isso quer dizer que o meu código está correto. Se tivesse digitado alguma coisa faltando, algum código errado, não apareceria essa tela, né, conforme aparece aí para você. Se lembra que eu botei write, aí coloquei entre parênteses, digite o primeiro número? Então, tudo que for colocado entre aquelas aspas será apresentado aqui. Aí digite o primeiro número. Vamos colocar aqui um número aleatório. Vou colocar 15. Digite o primeiro número. Digitei. Aí você dá Enter. Aí o que ele vai fazer? Vai dizer para você, digite o segundo número. Vou botar aqui 25. Ou seja, nós colocamos lá uma operação de adição. Ou seja, uma operação de soma. Onde eu disse para o comando que o usuário estaria utilizando ou digitando um número. E logo após estaria digitando um segundo número. O meu primeiro número aqui digitado foi 15 e o meu segundo número 25. 15 mais 25 é igual a 40. Então, quando eu clico em Enter, aparece a resposta. Essa é a resposta da operação. O valor é igual a 40. Certo? Nós colocamos ou fizemos uma calculadora que apresentasse o valor de dois números. Damos Enter aqui para voltar. Então, já que eu mostrei para você uma operação de adição, como é que você iria fazer para executar o comando de subtração entre esses dois números? É muito simples. Você vai chegar aqui onde tem o mais ou adição, você vai colocar subtração. Agora nós vamos compilar e veremos o que acontece. Digite o primeiro número, vamos digitar aqui 100. Damos Enter. Digite o segundo número. Nós vamos colocar aqui um número aleatório, 33. Né? 33. Se eu tenho 100, eu tiro 33. Vai aparecer aqui como resultado 67. Então, quando eu dou o Enter, aí aparece. Essa é a resposta da operação 67. Certo? Bom, e digamos que eu quisesse fazer uma operação de multiplicação. Eu substituiria o menos pelo asterístico. Certo? Pelo asterístico. Que esse sinalzinho aqui com 5 pontas. Aí nós vamos compilar para executar o código. Bom, o meu primeiro número, nós vamos colocar aqui um número 5. Vamos colocar um número 5. Damos Enter. Bom, queremos o quê? Que o 5 seja multiplicado por qual número? Vamos ver aqui um outro número aleatório. Vamos colocar o número 10. Bom, se eu tenho o número 5, o primeiro número, e tenho o segundo número, número 10, então 5 vezes 10 é igual a 50. Então, quando teclamos aqui, ele vai dar a resposta que 5 vezes 10 é igual a 50. Agora entra a pegadinha. Se eu desejasse fazer uma operação de divisão, como é que eu colocaria aqui? Já que o menos ele representa subtração, o mais representa adição, o asterístico representa a multiplicação, então, claro e evidente que as duas barras representaria a divisão, correto? Eu aposto que você respondeu correto. Só que é negativo. Por que é negativo? Porque aqui entra uma pegadinha. Na verdade, a barra
representa realmente a operação de divisão, mas não para números inteiros, somente para números reais. Você lembra que você colocou aqui, ó, que os números apresentados seriam inteiros, que é representado por integer? Então, na divisão, a barra ela não lê um número inteiro, certo? Ela só lê um número real. Se aqui fosse real, certo? Essa barra leria esse número real. Ela dividiria o A pelo B. Porém, aqui é um número inteiro, uma operação de números inteiro. Integer ou inteiro. Então, a expressão para você dividir dois números inteiros não é a barra, porque essa barra só serve para dividir números reais. A expressão é div, certo? Que é uma variável global. O div, ele é a expressão utilizada para dividir dois números inteiros. Observe que ele apareceu aqui na cor de abóbora, indicando que é uma variável global. Bom, agora nós vamos compilar para ver como é que está funcionando o nosso código. Cliquei aqui em compilar. Digamos que eu quero que o meu primeiro número seja 100, para ficar bem prático. 100. Dou Enter. Agora nós vamos colocar aqui o nosso segundo número. Eu quero que o 100 seja dividido por que número? Vamos colocar aqui o número 5 novamente. 100 dividido por 5 é igual a quê? 20. Pois 20 vezes 5 é igual a 100. Então, logo que, se eu coloquei aqui o meu primeiro número 100 e coloquei o segundo número 5, estou dizendo que 100 dividido por 5 vai dar um determinado valor. Se você pegar a sua calculadora ou fizer pela sua própria mente aí, você vai ver que 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, quando teclamos aqui em Enter, ele dá a resposta. Essa é a resposta da operação. 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, você foi capaz aí de entender a lógica para se construir esse código. Vamos recapitular aqui. Primeiro, program. Você vai colocar o nome do seu programa. Aqui abaixo, entre duas barras, você coloca uma descrição. Não é obrigatório, você coloca se você quiser. Certo? Lembra que colocamos aqui duas barras? Tudo que for colocado entre essas duas barras não vai afetar o seu código e não vai aparecer na tela inicial. É apenas uma forma de você colocar uma descrição do que você quer colocar ou quer dar um lembrete do que se foi colocado aqui nesse código. Aí após nós colocamos aqui as nossas variáveis, que variável é escrito var, que significa variável, certo? Aí aqui a variável a, representando o primeiro número que vai ser digitado, a variável b, representando o segundo número que vai ser digitado, e resp é o resultado, a resposta da operação. Integer significa inteiro, certo? É bom até você anotar o significado dessas palavras. Eu aconselho a você, porque quando você entender o que significa cada palavra que está sendo utilizada aqui, você será capaz de escrever qualquer código. Aqui nós temos o begin, que é o início do código, e temos aqui no final o end, o início do código. Observe que ele está mostrando aqui uma barra, certo? Mostrando que o seu código foi fechado perfeitamente. Aqui nós colocamos write, lembrando que write significa escreva na mesma linha. Return, escreva na linha abaixo. Aqui nós colocamos digite o primeiro número. Abrimos uma aspa ou um parêntese, colocamos duas aspas e colocamos digite o primeiro número. Tudo que foi colocado entre essas duas aspas vai ser apresentado na tela, certo? Tudo.
você escrevesse uma grande quantidade de palavras aqui, tudo que você for digitar aqui vai aparecer ou apresentar na sua tela. Vamos lá. Aí aqui nós colocamos head. Escrevemos: escreva o primeiro número. E aqui abaixo nós colocamos leia o primeiro número. Aqui nós colocamos head. Head significa leia na mesma linha. Se nós colocássemos aqui head LN, nós estaríamos mandando ele ler na linha abaixo. Head, leia na mesma linha. Aí nós digitamos aqui: escreva o segundo número. Return, que é escreval. O segundo número. Head, novamente, leia o segundo número, que é representado pelo B. Aí colocamos aqui resp, que é igual a resposta. A resposta entre a operação dos dois números A e o número B. Lembrando que mais representa a soma entre dois números, certo? Menos representa a subtração entre esses dois números. Asterístico representa a multiplicação entre esses dois números. A barra seria a divisão dos dois números, porém não nessa operação, porque nós já identificamos aqui que estaríamos utilizando números inteiros, que é representado pela palavra integer. E essa barra só é utilizada não nos números inteiros, somente nos números reais. Já que nós estamos utilizando números inteiros, então a variável aqui global é div, que é o mesmo que divisão. Colocamos aqui write ln. Novamente, por que colocamos write ln? Nós poderíamos colocar logo aqui a resposta direta. Digitasse o primeiro número, digite o segundo número e abaixo ele dá a resposta. Mas para ficar um pouco mais bonito, e para você entender corretamente essa função aqui, nós colocamos novamente write ln e colocamos entre as aspas, essa é a resposta da operação, para ficar mais bonitinho. E aí aqui colocamos abaixo return, ou seja, escreva a resposta. Lembra que eu disse que aqui que a resposta seria A dividido por B? Então, ele vai apresentar aqui resp. O que é resp? Resp é igual a A dividido por B. Se eu tivesse colocado menos, seria menos B mais B. Ou multiplicado por B. E após compilarmos, nós vemos que o nosso código funcionou normalmente. Se o código tivesse sido digitado errado, ele não estaria apresentando a compilação correta. Ele apareceria aqui uma tarja em vermelho, sinalizando que o seu código foi digitado errado. Ou no local que você tivesse digitado errado, ele apareceria essa tarja em vermelho, sinalizando onde foi que você errou. Bom, nós utilizamos nessa aula aqui somente a operação entre dois números. Mas se nós quiséssemos, aqui, se nós quiséssemos aqui nessa operação colocar 4 números, nós colocamos aqui somente 2. E se nós quiséssemos utilizar 4 números, e nós só colocamos aqui a operação assim, some o número A com B, ou diminua o número A do número B, ou multiplique o número A pelo número B, ou divida o número A pelo número B. Mas se nós quiséssemos colocar aqui para executar a soma, multiplicação, divisão e subtração simultaneamente entre 4 números, como é que isso aqui ia funcionar? Como é que esse código ia funcionar? É o que você vai ver no próximo vídeo, o exercício, de como você colocar essas 4 operações no mesmo código. Então veja o próximo vídeo. Esse é um exercíciozinho. O nosso curso ele será composto da inserção
de cada função e logo após exercícios acompanhando para você desenvolver a sua mente e entender a lógica de programação. Então veja o nosso próximo vídeo, que é o vídeo de exercício, onde nós estaremos ensinando a você como colocar essas 4 operações conjuntas. Um grande abraço, veja a próxima aula.